hoje, exatamente, perseverança. Depois até aconselho vocês lerem um livro chamado Garra. É interessante que não é de autoajuda, né? É um estudo de uma psicóloga que fala exatamente sobre isso, a questão da perseverança. Ela fala que o resultado, geralmente, daqueles que conseguem ir até o fim, nem sempre é por conta da capacidade intelectual, né? Mas porque perseveravam, né? E concurso público vai muito nessa linha aí, né? Claro que tem estratégia, tem tudo, mas quem persevera geralmente consegue passar no concurso público, beleza? Mas hoje, o tema da nossa aula de hoje, né? A nossa mentoria de hoje é sobre a violência nas escolas. Nayara já começou trazendo para nós uma reflexão baseada no filme, né? Um filme que fala sobre essa questão da violência, né? Claro que fala uma perspectiva, como ela falou, mais voltada para como os professores eles conseguem contornar essa realidade de violência. Mas o nosso tema é violência nas escolas, uma realidade ou ficção. Por quê? Por que esse tema? Que às vezes a gente pensa, ou pensava, né, alguns tempos atrás, de que a escola seria um reduto mais seguro, ou seja, aqueles que estão na escola estariam ali seguros, iriam para um local onde iriam desenvolver as suas capacidades cognitivas, iam desenvolver a reflexão, mas cada vez mais a gente percebe que a escola é apenas uma perspectiva ou uma versão da violência que a gente está sendo... Agora, dona Era. Oi, meu áudio, né? Tá dando... Agora aí, valeu. Ele tava com uma música de fundo aí. Então, como eu estava falando, né? Aí a violência acaba atingindo também a escola, né? Mas é interessante que a gente começa a perceber que várias são as características que se percebe dentro da escola, e eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos, né? Como a Nayara falou, também uns pontos que são variáveis, né, nesse tema, para que a gente possa ter fundamentos para poder elaborar a nossa redação, né? Quando a gente começa a estudar o tema, a gente falou na aula passada um pouquinho sobre o conceito de violência, o que seria a violência, e percebemos que dentro da escola temos vários tipos dessa violência, tanto a violência simbólica, tanto a violência física, e vários são os agentes, os atores que estão sofrendo com ela, né? Aí a gente pode citar alguns exemplos, né, da violência nas escolas, que seria o vandalismo. Recentemente, numa escola aqui, nós vimos um caso de depredação, né? Alunos que estavam dentro da escola depredaram as salas. Então, esse tipo de coisa, para o que deveria ser algo, vamos dizer assim, incomum, está cada vez mais sendo normatizado, e a gente acha aquilo ali tranquilo, normal, como se fosse algo que deve acontecer, agressões. Quantos professores estão tendo que ser acompanhados, passar por profissionais para acompanhar, né, a questão psicológica? Por quê? Porque já presenciaram, ou já foram fruto, né, de agressões, né? Temos o exemplo do confronto de gangues, né? Não sei no caso de vocês, mas onde eu morava lá em Salvador, havia que a gente chama de reixa, né? Algumas pessoas não poderiam ir de um bairro para o outro, da mesma sorte as escolas, ou seja, você, para poder ir para uma escola, você escolhia geralmente as escolas próximas da sua casa, e que você não precisaria passar de um bairro para o outro por conta desse confronto de gangues, ou seja, se você for para uma região que não é pertencente daquela facção, você corre o risco de perder a sua vida. Sem falar de outras questões como roubo,
né? Pessoas que saem do colégio com algum aparelho telefônico e são roubados, e tráfico de droga também, que a gente percebe não só no entorno da escola, mas também dentro das escolas. Algumas escolas têm tráfico de entorpecentes, né, dentro das escolas. E aí a gente começa a questionar como é que a gente vai solucionar esse problema, ou qual a origem desse problema, né? E a gente começa a observar que tem alguns fatores que são importantes para a nossa discussão aqui, que são a questão da família, o papel da família, né? Há uma grande discussão sobre como a sociedade, né, a família, ela pode contribuir para que casos de violência nas escolas diminuam, né? Então, a gente percebe o quê? Muitos dos alunos que se envolvem em problemas desse tipo, né, como no caso de agressões, né, envolvimento com o tráfico de droga, quando são cooptados pelo tráfico de droga, geralmente eles têm falta de uma estrutura familiar, né? Não que seja o fator único, mas é um dos fatores que de alguma forma implicam para a questão da violência, a falta de valores familiares, o papel da família, que às vezes a gente tem deixado de lado essa questão do papel da família, mas a gente precisa entender que a família tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque dentro da família, a família, uma instituição que ela, de alguma forma, deixa as suas marcas, ela promove, ela estabelece valores éticos e morais, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Como é que essa família pode contribuir? Então, isso aí também serve para a nossa produção textual, a gente perceber que, independente do arranjo familiar que a gente perceba, mas a gente precisa entender que o desarranjo ou a desestrutura familiar implica em atos de violência. Então, a gente tem que valorizar e colocar no texto a importância da família nesse sentido, né? De estar combatendo a violência. É o estreitamento da relação entre a comunidade e a escola, né? Aí, segundo a Unesco, a violência é uma das principais razões para o abandono dos estudos. Ou seja, muitos jovens, eles deixam de ir, principalmente aqueles que quando estão com a idade mais avançada, eles deixam de ir para a escola por conta da violência, porque geralmente esses daí, eles estudam à noite e por conta disso, eles sofrem maior intensidade, porque durante a noite às vezes não tem um policiamento às vezes adequado, não tem uma iluminação na rua, onde eles passam para poder ter acesso à escola, né? Então, cada vez mais, os especialistas, eles pontuam que o envolvimento da comunidade com a escola são muito positivos. Aí já é um outro ponto que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar o papel, a importância da família, o papel também da comunidade, né, no sentido de combater a violência, né? É interessante que o Instituto Sou da Paz, eles fizeram um estudo e eles perceberam que vários ataques que aconteceram nas escolas, né? Porque, observe, além de tudo aquilo que eu falei logo no começo, a gente agora começa a ter algo que não acontecia tanto na realidade brasileira, né? A gente via em filmes, por exemplo, tiros em Columbine, a gente via jovens adentrando a escola e atacando os colegas com fuzil, armas automáticas, e essa realidade começou a acontecer aqui no Brasil também, com mais reincidência. Eu lembro que foi ano retrasado, teve um caso aqui em Barreiras, né, próximo daqui de Luiz Eduardo, teve um caso de um menino que pegou a arma do pai e atirou no colega cadeirante, né? Então isso teve uma repercussão muito grande, e o Instituto Sou da Paz, ele fez uma pesquisa e percebeu que a maioria dos agressores, 59%, eram de ex-alunos, né? Ou melhor, o agressor eram alunos, e 33%
era de ex-alunos, né? E interessante que 88% desses ataques era um autor só, né? Um autor só. Aí eles catalogaram cerca de 23 casos, né? Casos de ataque em escolas, sendo que 19 desses ataques foram em escolas públicas e seis desses ataques em particulares. Isso mostra que há algo, ou seja, são apenas sintomas de uma doença ou algo que está acontecendo e que a gente precisa repensar. E a oportunidade de produzir um texto sobre isso é interessante, por quê? Porque mostra como a gente está observando esse fato. E aqui, além desses pontos que a gente já está trabalhando aqui, outras questões como bullying, né? Antigamente a gente pouco ouvia falar, mas hoje nós percebemos cada vez mais os danos, né? As consequências, né, do bullying, né? Como as pessoas acabam, de alguma forma, usando, né? Em toda a história da humanidade, você vai perceber as pessoas usando características ou físicas ou de expressão para poder... Alguém falar... Exatamente, a gente não tinha conhecimento do que era. Só que para a gente era brincadeira. Eu lembro que, o camarada tem uma orelha avantajada, aí é topogígio, não sei se não é do tempo de vocês, é topogígio. Aí o cara que é negro, aí chama de macarrão queimado. Então, observe, naquela época, aquilo ali era tido como algo normatizado, né? Pegou na ferida, e eu não sabia, não estou nem vendo. Mas vamos lá. Mas perceba, mas hoje a sociedade cada vez mais está combatendo. Por quê? Porque aí já não... Claro que tem a ver, não estou divagando, não, mas, por exemplo, hoje a nossa sociedade não está sabendo lidar com algumas realidades, cada vez mais por conta da criação, da forma como as pessoas estão sendo conduzidas. Por exemplo, hoje nós não conseguimos receber um não, né? E psicologicamente, desde criança, a gente já é treinado para isso. Ou seja, vai pegar ali alguma coisa na estante, não pegue. Faça isso, não faça. Então, o não para nós se tornou algo negativo. E as pessoas não aceitam o não, né? E isso transpõe para a realidade deles com as outras pessoas. Então, nós temos uma sociedade que, aí Sigmund Bauman fala sobre a questão da modernidade líquida, né? Dessa fugacidade, dessa fragilidade dos relacionamentos. Isso faz com que as pessoas não se relacionem a longo prazo, são relações fragilizadas, e muitas dessas acabam descambando na violência, né? Ou seja, não tem mais aquele laço, aquela afinidade, porque aí já é um outro livro que fala sobre a questão da tecnologia. A tecnologia promove essa individualização, esse individualismo, e as pessoas que se tornam ilhas, elas não conseguem criar laços sociais duradouros, sólidos, e isso implica na questão da violência. Mas por que eu estou falando isso? Por conta dessa relação de fragilidade, as pessoas cada vez mais ofendem o outro, eles violentam o outro, violentam como? De maneira simbólica, violentam através de palavras, ou seja, ele vai buscar no outro algo para ele se achar superior, quer seja na cor, quer seja na forma que fala, porque ele não é dessa região, é porque ele não é desse grupo social. Então, perceba que e isso vai ganhando novos corpos à medida que você vai inserindo novas tecnologias. Falamos aqui do bullying, mas agora nós temos o cyberbullying, né? Ou seja, sai daquele ambiente que em tese seria físico, e agora começa a adentrar outros espaços, né? O espaço digital que ataca, eu acho que também tem um termo hoje, cancelar, né? É quando os camaradas chegam lá e cancela você, banido, vamos dizer assim, dentro das mídias sociais. Então, observe, cada vez mais você vai tendo uma nova formatação dessa violência, e que acaba descambando
nas escolas, né? Porque esses jovens são mais conectados ou mais atrelados a esse mundo, né? Essa mídia, esse mundo digital. E eles, às vezes, não conseguem fazer o que estamos fazendo aqui agora, fazendo um trabalho crítico. Ele não consegue filtrar. Lúcia Santaella, ela é uma professora de linguística, e ela fala o seguinte, que nós estamos na era da desinformação, mas parece um paradoxo falar isso, porque a gente está recebendo tantas informações, mas o que ela quer dizer é o seguinte, ela quer dizer que a gente tem muitas informações, mas a gente não consegue filtrar essas informações. A gente não consegue distinguir aquilo que de fato é importante para a gente. E a gente é estimulado de várias formas, a gente fica zapeando a televisão, a gente fica maratonando séries, mas a gente para e a gente não consegue depreender ou absorver o que de fato é importante. Então, isso aí acaba moldando o comportamento das crianças, dos adolescentes e das pessoas que ali trabalham. Você vê que há uma tendência, né? Aí é uma questão mais empírica, não tenho dados para poder falar sobre isso, mas cada vez mais estão diminuindo pessoas que querem o magistério, querem estar ali ensinando, por conta também dessa questão da violência. Então, em suma, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a violência, ela é um fator real e está cada vez mais acontecendo nas escolas. E isso por conta tanto de questões de fatores internos, como questões estruturais, estruturas para que os jovens, adolescentes possam ter uma estrutura para estudar, para melhor desenvolver a sua questão cognitiva, como também de questões externas, né? Desde pavimentação, iluminação, e outras questões que acabam influenciando essa relação. E aí eu trouxe um texto para vocês, eu gostaria de pedir para o colega passar aí o slide, por gentileza. Pode passar. A introdução, a contextualização a gente já falou aqui, né? A gente já pincelou algumas coisas. Então, o nosso tema de hoje é a violência nas escolas, uma realidade ou ficção. Perceba que o tema de hoje já tem uma pergunta, já fica mais fácil para a gente desenvolver. Por quê? Porque já tem uma pergunta e geralmente, quando nós temos uma pergunta, a tendência natural nossa é que a gente traga uma resposta, né? Pelo que eu já falei aqui, já fica patente, né? Fica claro de que a realidade da violência nas escolas é clara, né? Não é uma ficção, não é algo inventado, não é algo ideologicamente elaborada, não. É algo real, está acontecendo. E a gente vai trabalhar um pouco disso nessa aula de hoje. Passa aí, por favor. Pode passar. Então, na nossa introdução, eu reafirmo o que eu acabei de falar, né? Eu estou afirmando. A violência escolar no Brasil é uma realidade, só que agora eu vou trazer à baila o motivo dessa violência, né? Perceba que eu já falei para vocês que não tem como a gente desenvolver ou trabalhar de maneira pormenorizada todas as questões que eu falei aqui, a questão da família, a questão problemas com os professores. Eu tenho que escolher alguns pontos que eu acho pertinente, já que a gente está fazendo um concurso, já se preparando para um concurso na área de carreiras policiais, eu acho bastante interessante sempre você fazer uma associação. Lembra que eu falei de que você pode pegar alguns argumentos e utilizar em várias redações? Esse aqui mesmo, por exemplo, a questão da segurança pública vai estar sempre voltando, sempre trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, aqui o foco vai ser sempre o quê? Pessoas ou agentes, atores que estão inseridos no contexto, no sistema de segurança pública. Então, a violência escolar no Brasil, né, a gente começa sempre com aquela frase inicial, como já falei para vocês, esse tópico frasal, então, a violência escolar no Brasil é uma realidade, devido
em boa parcela, né, em boa medida, aí eu falo, ó, a malversação do dinheiro público, as disparidades econômicas e ao tráfico de drogas. Então, observe que tem vários fatores. Então, eu estou dizendo que a violência nas escolas é multicausal, né? É tanto por a questão estrutural, que advém da questão da malversação, da malutilização do dinheiro público, as disparidades socioeconômicas, ou seja, não é que seja determinante, mas esse desequilíbrio, né, social, socioeconômico, e acaba implicando na violência, né? O camarada, o menininho que não tem, às vezes, condição de comprar um determinado objeto, porque viu o coleguinha lá, aqui na escola, por exemplo, uma estratégia foi adotada, acho que em muitos lugares é feito isso, mas combate, de certa forma, que é a questão da farda, né? Quando o camarada tem uma farda, tem que usar aquele uniforme, ele vai ter que usar o uniforme na escola. Isso evita que, por exemplo, tenha... Aí, aqui, as escolas aqui foi doado, né? Eles recebem um kit de material escolar, eles recebem um uniforme. Isso para o quê? Para evitar exatamente isso, esse desequilíbrio, porque o camarada que não tem, às vezes, vai chegar e dizer assim, ó, fulano tem aquela roupa, aquele material, eu não tenho, e aí cria, de certa forma, uma animosidade entre as crianças, entre os adolescentes, por conta daquilo que eu já falei. Às vezes ele não consegue distinguir a realidade dele e entender, ou vamos dizer assim, absorver ou abstrair, né? E aí ele acaba reagindo a essa situação de uma maneira, às vezes, equivocada, né? Então, as disparidades socioeconômicas, e aí atrelado também a questão do tráfico de droga, que é uma realidade cada vez mais crescente no meio das escolas, né? Tem muitas escolas que os alunos, às vezes, não têm a oportunidade de estudar de fato por conta dessa ingerência do tráfico de drogas, né? Então, nesse cenário, a atuação eficaz das polícias mostra-se indispensável. Ou seja, o papel da polícia aí não é secundário. O papel da polícia é fundamental. Então, aí, José, só ratificando aquilo que a gente falou na última aula. Então, primeiro, nós temos um tópico frasal, onde a gente apresenta o tema, né? E aí a segunda frase também, ela vai nesse sentido. Por quê? Porque eu faço ainda um recorte, né? Inserindo o leitor naquilo que eu pretendo falar. Só que na última frase, eu agora apresento para ele quais serão os tópicos, quais serão os assuntos, vamos dizer assim, mais detidamente que eu vou trabalhar. Por exemplo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês também sobre essa palavrinha aqui, ó, tal eficácia, né? Não sei se nas próximas oportunidades a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Isso é uma forma de coesão, né? Porque a gente fala sobre a eficiência, né? Ou seja, aqui, ó, a atuação eficaz das polícias mostra-se indispensável. Para eu não repetir a atuação eficaz, eu uso uma. Eu vou pegar o verbo eficaz e transformar ele em um substantivo. Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando de uma estratégia coesiva para que eu não precise ficar repetindo. E, às vezes, esse mecanismo ou essa estratégia, ela retoma toda uma frase ou todo um parágrafo. Nesse caso aqui, eu estou falando da atuação das polícias que mostra-se indispensável. Então, ó, eu mostro ali, ó, tal eficácia advém não só, observe, não só do patrulhamento ostensivo, mas também das atividades educativas realizadas no interior da escola. Eu estou dizendo, ó, essas ações eficazes das polícias, elas advêm não só, ou seja, não é só aquilo que já é o mistério deles, não é só o patrulhamento ostensivo externo, não, mas há algumas atividades que até é uma discussão que não cabe aqui, mas é só para a gente ventilar. Algumas pessoas acham que a função da polícia é policiamento, mas observe, e eu vou dar um exemplo aqui no nosso texto de hoje,
que algumas atividades realizadas pela polícia, por quê? Por que pela polícia e não por outros órgãos? Porque a polícia tem uma capilaridade muito grande. E por conta disso, ela acaba atingindo situações ou espaços que outros órgãos, às vezes, não têm acesso, né? Então, através dessas atividades educativas realizadas no interior da escola, você está fazendo também, está tendo uma atuação eficaz das polícias, né? Passa aí, por favor. Pode passar. Então, no desenvolvimento 1, a gente vai trabalhar exatamente isso. O nosso primeiro argumento foi de que o policiamento ostensivo, né, o patrulhamento ostensivo, é algo que vai impactar no combate à violência. Por que vai impactar? Porque lá fora você vai evitar que os camaradas fiquem traficando no entorno, pessoas sejam furtadas, roubadas, ali saindo os transeuntes, né? Então, no meu primeiro argumento, eu vou trabalhar algo que todo mundo já conhece, né? Que seria o quê? Patrulhar nas ruas, no entorno das escolas, é importante, já que quando há a presença policial nas proximidades das instituições escolares, os cidadãos sentem-se mais seguros. Aí o que acontece? Aqui eu dou uma explicação do que seria a polícia militar. Parece algo óbvio, né? Mas às vezes o óbvio ele tem que ser dito, né? Então a polícia militar, por exemplo, força pública estadual. Aí isso aqui é bacana vocês prestarem atenção, porque às vezes alguns termos vocês podem fazer isso aqui, que é um aposto. O que é um aposto? Existem vários apostos. Aposto resumitivo, tem um aposto explicativo. É quando você faz isso aqui que exatamente que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, Polícia Militar, Força Pública Estadual. Eu explico um termo do texto, eu explico um termo da frase, né? E aí eu coloco, por quê? Porque se eu retirar essa parte aí, força pública estadual, em nenhum momento ele vai interferir ou vai atrapalhar o sentido da frase, né? Ele é apenas o quê? Uma explicação daquilo que para que eu possa o quê? Trazer mais clareza para aquilo que eu estou escrevendo. Então, possui dentre as suas competências o policiamento ostensivo, né? Para quem está estudando para o concurso, parece tranquilo. Ah, mas é isso mesmo que a polícia faz, é policiamento ostensivo. Mas para quem está lendo, nem sempre a pessoa vai ter conhecimento de alguns termos. Então, esses termos chaves, a gente tem que trazer uma clareza sobre eles, né? Lembra de novo que eu falei sobre a questão da coesão? Então, ó, por isso que eu grifei aqui, ó, essa parte, essa ostensividade, né? Então, ó, eu falo lá atrás, policiamento ostensivo, e em vez de eu falar de novo policiamento extensivo, eu uso ou sinônimo, ou hiperônimo, ou um termo semelhante, para que, ou então uso o próprio pronome, né? O pronome demonstrativo, ou pronome, em alguns casos, no caso demonstrativo ou relativo, para a gente poder retomar aquele termo anterior, beleza? Então, ó, essa ostensividade aí, ó, inibe o comércio ilícito de entorpecentes nas adjacências das escolas, bem como evita, perceba que eu sublinhei aqui, ó, inibe e evita, para que vocês entendam uma coisa que é interessante, às vezes a gente pode trabalhar isso na redação de vocês, é você fazer um paralelismo, né? Então, essa ostensividade faz isso e faz aquilo, faz isso bem como aquilo outro, tanto isso quanto aquilo. Então, isso aí é um paralelismo que ajuda a você colocar no seu texto mais de uma ideia relacionada, mais de uma ideia que estão concatenando ou se relacionando com o seu tema. Então, ó, a ostensividade inibe o comércio ilícito de entorpecentes nas adjacências das escolas, bem como evita atos de vandalismo e crimes, como furto, roubo a transeuntes. Aí eu fecho o meu parágrafo dizendo, ó,
o exercício do policiamento, portanto, promove a ordem e a paz pública. Né? Pode passar aí, por favor. Carlos e Nayara, se tiver alguma dúvida, por gentileza, posso dar continuidade aí? Eu ainda não consigo, professor, como é que eu posso dizer, organizar minhas ideias nesse sentido aí. Eu percebi que o parágrafo do senhor, o desenvolvimento está na pegada de uma mini redação, né? Uma Porque... introdução, eu ainda não consigo fechar, entendeu? Nessa pegada aí, tipo, voltando para a introdução. Eu ainda me perco do tópico frasal do senhor até o D1, D2, como o senhor consegue colocar elementos que traz, né? Como foi a palavra que o senhor usou no último texto? Coesão, coerência. Como se fosse um enredo, mas não é essa palavra. Entendi. Não, mas eu entendi que você... a observação que você fez é bastante pertinente. O que acontece? Você falou uma chave que às vezes as pessoas não sabem. E eu falei já uma vez isso e vou repetir. Se você consegue escrever uma frase, você escreve um parágrafo. Se você consegue escrever um parágrafo, você escreve uma redação. Se você escreve uma redação, você escreve uma dissertação. Por quê? Porque a estrutura é essa, é basilar. Por isso que a gente está sempre ratificando, sempre batendo na mesma tecla. Por quê? Olha o que você acabou de falar. O parágrafo parece uma mini redação. Se o cara pegar isso aí, desenvolvimento, é a mesma coisa. Tem que ter um começo, um meio e fim. Orto Garcia, no livro dele, Comunicação em Prosa Moderna, ele diz que nem sempre você vai ter a conclusão do parágrafo, né? A conclusão do parágrafo, às vezes, pode ser dispensável, mas observe a estrutura que aí ele fala, a estrutura lógica de um parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Então, se você entender o seguinte, eu vou escrever a minha introdução. Então, na minha introdução, é uma mini redação. Como é essa mini redação? O começo, tópico frasal. O meio, eu vou falar uma contextualização. E a última parte do tópico da minha introdução é exatamente eu descrever o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Pronto, é isso, a contextualização, entendeu? Eu tentei fazer uma redação esse final de semana aqui e passei para uma professora corrigir. A essa contextualização que eu fiz, ela achou que já era o D1 e o D2, entendeu? Aí, não, quando eu comecei a falar, ela disse que eu não conseguia amarrar, entendeu? As minhas ideias. Mas o que vai fazer você amarrar essas ideias são esses itens que eu estou marcando aqui, ó. Tá vendo? Esses itens que estão em negrito. É esse daí que vai trazer a coesão do seu texto. Porque, volte, por favor, a introdução. Só para poder a gente... perceba, eu ainda fiz a questão de o quê? De dar ênfase a esses itens. Perceba, a violência tal. Essa primeira frase aqui é meu tópico frasal. Só que eu já falei isso com vocês. Quanto mais vocês praticarem, vocês vão ter a noção, ou seja, perceber o equilíbrio, né? Até quanto eu posso escrever? Eu estou sendo muito prolixo, eu tô me avançando muito. Não, isso aqui está bem claro, está bem direto. Mas isso só acontece quando você tem prática. Vou dar um exemplo de novo da bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você apenas dá os passos normais, natural, é só pedalar. Depois que você domina aquilo ali, você começa a fazer manobras radicais na bicicleta. O que eu quero dizer é o quê? Quanto mais você vai exercitando a redação, você vai percebendo, rapaz, aqui eu posso acrescentar mais uma coisa. E esse como diz em inglês, né, esse feeling é só com a prática. Perceba aqui, eu primeiro trago um tópico frasal, beleza, eu estou dizendo que a violência é uma realidade no Brasil por vários fatores, pronto. Mas aí, essa segunda frase é o que a gente chama de contextualização. Eu estou contextualizando, eu poderia falar sobre vários tipos de violência, mas eu quero fazer um link com as polícias. Por quê?
perceba que toda a minha redação, ela vai descambar na questão da polícia. E o meu foco, o que eu quis trabalhar, qual o papel da polícia nesse contexto da violência escolar? Perceba que Nayara falou, você poderia falar sobre a violência contra os professores, o impacto psicológico sobre os profissionais da área educacional. Só que a minha ênfase, e está no meu texto, porque lembre que, e tome nota disso, José, você escreve não para você mesmo, você escreve para o outro. Então, eu tenho que escrever de uma maneira que as pessoas lá consigam ler sem eu precisar estar do lado delas para poder explicar. Então, aqui eu estou querendo dizer, eu quero falar sobre o papel das polícias. Papel como não só ostensivo, mas também com ações preventivas dentro da escola. Só que aí o que você vai fazer? Quanto mais você treinar, você vai ter uma coisa que a gente chama de... Você vai selecionar as palavras que você vai utilizar, os termos mais precisos, né? Aí entra um dos fatores que são avaliados, né? Que é a clareza do texto, a concisão, que às vezes o camarada quer falar muitas palavras e acaba divagando. Esse é o perigo. Quando você ainda não domina a questão da contextualização, é porque você vai devagar. Você vai falar sobre várias coisas e você pode correr o risco de tangenciar o tema, fugir um pouco do que você queria falar. Então, qual é a dica? Seja direto. Tente escrever na sua frase o mais direto possível, o mais simples possível, né? Sem floreio, né? Tente ser o mais preciso. Aí você começa a ter essa clareza, até onde eu parei, pronto, até aqui é... Uma outra dica também, se você está tendo essa dificuldade, primeiro, faça o primeiro parágrafo, a primeira frase, o tópico frasal. Quando você entender que dominou aquilo ali, pronto. Aí agora você passa já para o outro. Vai de maneira cadenciada, porque às vezes a gente vai no afã de querer, eu quero fazer logo a redação toda, tal, e às vezes a gente não percebe essas nuances. Então, pega, faz a primeira frase, pronto. Aqui eu estou perfeito, tá bacana, estou entendendo como é que funciona aqui essa frase. Agora eu vou para a segunda frase, pronto. Se você perceber, tem 3 blocos aqui. A primeira oração, segunda oração, terceira oração. Então, isso que você tem que começar a treinar. Vai fazendo aos poucos, se você quiser, faz com vários temas, para você fazer o quê? Você seguir essa lógica. E como você falou, vai ter um começo, um meio e um fim. Passa aí, por favor. Não se preocupe, não. Quanto mais você for fazendo, José, você vai começar a perceber esse detalhe. Repare, ó o que você falou. Professor, tem um começo aí, velho. Eu estou vendo que tem um começo, um meio e tem um fim. Repare, ó. Só que quando eu vou para o desenvolvimento, esse meio do meu texto, o começo dele é uma frase que vai ser o tópico frasal. É uma frase um pouco genérica. Mas no desenvolvimento, o meu desenvolvimento, eu vou fazer o quê? No meio do parágrafo, eu vou colocar argumento de sustentação. Eu vou ter que usar elementos para sustentar essa primeira frase que eu estou falando. Por quê? Na primeira frase, eu retomo a introdução. É como se fosse eu parafraseando, eu colocando com outras palavras, eu estou fazendo um link com a introdução para o que o cara que está lendo vai dizer assim, rapaz, ele falou lá na introdução que iria falar sobre isso. E agora ele está puxando o link. É como se fosse assim, tá tudo amarrado aqui, não tá solto, não. Tá amarrado aqui, e agora eu vou desenvolver isso aqui. Aí, ó como é que eu escrevi. Entretanto, apenas a ação policial no exterior. Lembra que eu falei no D1 que o policiamento inibia de pessoas serem furtadas ou roubadas lá no exterior da escola? Agora eu estou falando o seguinte, não é só o policiamento ostensivo que vai diminuir a questão da violência. Aí eu falo, apenas ação policial no exterior das escolas não é suficiente para equacionar o complexo, lembra de novo, vou ratificando de novo, só que com outras palavras, lembra que eu falei na introdução que a violência, ela em boa medida é causada pelo tráfico de droga, pelas disparidades socioeconômicas, mas aqui eu estou falando que, eu uso outras palavras, o complexo problema da violência escolar, nesse sentido das atividades educativas aliadas
as rondas escolares são fundamentais. Aí eu vou usar o quê? Um argumento de autoridade. Eu vou pegar a fala de alguém que tem a ver com o meu tema para dizer assim, ó, não é só eu que estou falando. E aí você agora vai usar a fala da pessoa e dizer assim, ó, eu quero chamar essa pessoa aqui para participar da minha discussão, da minha conversa. Então, ó, o filósofo e matemático grego Pitágoras já dizia. Lembra que eu falei a vocês que é bom parafrasear? Não significa que ele falou ipsiliter isso aqui, mas é o que eu lembrava aqui, eu botei, não, educar as crianças para não ser preciso castigar os adultos. Só que eu não apenas cito, eu não apenas digo o que Pitágoras falou. O que eu faço? Esse pensamento corrobora com a ideia de que o caminho da prevenção, ou seja, eu estou linkando, estou puxando para dizer, ó, Pitágoras disse que tem que trabalhar lá com as criancinhas para a gente não ter problema com os adultos. E aí eu trago para cá, ó, isso, em outras palavras, quer dizer, nós temos que agir com prevenção. Não é só repressivamente. Não é só quando acontece. Tem que agir com prevenção. Aí eu dou um exemplo. Primeiro, eu usei o argumento de autoridade, o argumento de citação, citando a fala de uma autoridade ou especialista no assunto. E agora, segundo, eu vou usar um outro tipo de estratégia argumentativa, que é o exemplo. Eu estou dizendo, ó, nessa esteira, nesse caminho, nesse mesmo pensamento, seguindo essa linha de raciocínio, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, realizado em instituições escolares baianas, é um exemplo positivo da parceria entre as escolas e a polícia. Esse projeto tem livrado jovens e crianças em situações de vulnerabilidade social, dos efeitos das drogas e também tem contribuído para o combate da violência no seio das organizações escolares. Perceba, está tudo concatenado. Eu estou falando lá em cima sobre drogas, eu estou falando que a polícia ela coíbe o tráfico não só lá fora, mas também dentro das escolas, através de ações como o PROERD. Então, perceba, os argumentos estão sendo desencadeados. É como se fosse cada um puxando um outro argumento. Beleza? Passa aí, por favor, para a conclusão. Se tiver alguma dúvida, Nayara, José, pode perguntar, viu? Vai, Nayara. Não é dúvida, não. Eu estava esperando o D2 para ver se eu via o que eu ia falar aqui. O senhor não citou o batalhão escolar, né? De ronda escolar. Eu poderia colocar aí lá no meu D1, ficaria melhor no meu D1 ou aí nesse D2? Você pode citar, por exemplo, aqui no D2, porque no D2, observe, cada parágrafo tem um. Por isso que tem que ter o tópico frasal. O tópico frasal vai ser o esqueleto. Então, cada parágrafo aqui, eu tenho um tema central. Então, no primeiro D1, no D1, eu estou falando sobre policiamento ostensivo, né? O batalhão escolar, você poderia utilizar ele no D1 se você estivesse falando sobre as rondas que são feitas pelo batalhão escolar, né? Então, ele caberia nesse contexto aqui. Se você for usar o batalhão escolar como aquele que faz palestra, aquele que atua no PROE, aí seria no D2, entendeu? O que vocês precisam entender é o quê? Qual é o tema do meu primeiro parágrafo? O que eu estou falando no segundo? Então, é perceber isso para vocês argumentar dentro desse eixo. Então, se eu, no primeiro parágrafo, estou falando sobre policiamento extensivo, então tudo que eu falar, todos os meus argumentos de autoridade, estatístico, histórico, vai ser voltado para o policiamento extensivo. No D2, eu estou falando sobre ações o quê? Educativas da polícia. E um exemplo mais nítido é o PROERD. E diga-se de passagem que o PROERD não é só da Bahia, né? Outros estados já fazem isso. Então, isso significa que é algo que tem dado fruto, tem um resultado, né? Então, nesse parágrafo aqui, que é o cerne falando sobre as atividades educativas, por isso que eu cito aqui. E eu não só cito, né? Eu cito um pensamento, faço o link com... É como se fosse assim, ó, rapaz, Pitágoras falou isso,
a polícia aprendeu isso aqui, usou na prática através do PROERD, e olha o resultado disso. Então, eu cito e eu comento aquilo que eu estou citando. E isso é bacana porque o cara que está lendo vai dizer assim, rapaz, ele está pensando o que ele está falando. Ele não está falando só, ele não está escrevendo ali só para poder, vou usar um termo chulo aqui, encher linguiça. Não, ele está escrevendo, tá, ó, isso aqui tem essa e essa consequência, isso aqui tem esse impacto, né, no tema que eu estou falando, e não é uma coisa que ele está divagando, não. O tema é a violência nas escolas, isso aqui interfere diretamente, por isso que eu coloquei isso aqui, mas aí a gente vai para a conclusão, para a gente arrematar aqui a aula de hoje, e eu quero que vocês prestem atenção aí e me digam quais são os elementos de uma conclusão, né? Então, ó, vê-se que a atuação, de novo, na primeira frase, eu retomo o que eu falei lá na introdução, vê-se que a atuação eficaz das polícias nos ambientes escolares, no combate à violência, decorre tanto ao paralelismo, tanto do policiamento extensivo, quanto dos projetos educacionais de prevenção. Novamente, eu estou falando, ó, eu falei no D1 sobre isso, no D2 sobre isso, porque minha discussão está girando em torno disso aqui. Portanto, aí agora eu começo a trazer os elementos que são fundamentais para a conclusão, né? Portanto, é necessário que as corporações policiais promovam atividades como rondas escolares diuturnas que trabalhem a partir de estudos de manchas criminais para coibir atos criminosos. Segundo, além disso, ó, eu estou acrescentando, aí é bom você anotar esses conectivos, José, que aí facilita até a estruturação da sua, não é que vai ser igual, né? Mas é para, no primeiro momento agora, você começar a treinar com esses conectivos que facilitam na hora que você for escrever, né? Sabe? Eu uso esse além disso, soma-se a isso. Pronto, perfeito. Mas quando você começa a fazer isso aí, facilita, traz clareza para você entender, porque ó, o que a gente está fazendo aqui é a estruturação do pensamento de vocês. Primeiro, observe, eu trago uma discussão para que vocês comecem a expandir, é como se fosse um leque, né? Você vai ampliando o assunto, depois a gente traz o texto para que vocês façam o quê? Vocês vão fazendo um recorte, afunilando, né? E como é feito nos trabalhos acadêmicos, é chamado de pirâmide invertida. É você trazer do geral para o específico, né? E depois você faz o quê? Vocês começam a organizar, a estruturar isso na mente de vocês. E aí, a partir daí, meus amigos, sai de baixo, porque você começa a criar o seu próprio estilo. E aí é o diferencial. É isso que vai fazer o diferencial, né? Porque o conteúdo todo mundo tem na internet, só que nem todos conseguem fazer o quê? Concatenar, organizar, dizendo, ó, isso aqui encaixa aqui, isso aqui é o que a questão da inteligência, conhecimento como se fosse, imagine uma caixinha aí com vários pontos, isso é conhecimento. Muita gente tem conhecimento, né? Só que nem todos são inteligentes. O que é inteligente é conseguir conectar esses pontos que estão dentro da caixinha. E ainda tem o outro que é o plus, que seria a sabedoria, que a sabedoria é você não só ter os pontos, não só ter os pontos conectados, mas ter a resposta certa para um problema específico, né? Aí já é algo mais além, mas é mais ou menos isso. Se você sai só dos pontos que a maioria das pessoas tem, né? Conhecimento, você vai para a inteligência, que é ligar os pontos. Aí que é o plus, aí que a pessoa pensa, rapaz, como é que esse cara consegue? É porque começou a ligar, não está fragmentado, não está, vamos dizer assim, dentro de várias caixinhas, né? Às vezes a gente pega o conhecimento de geografia, conhecimento de matemática, e a gente isola, compartimentaliza, não, é só esse compartimento, é só aquele ali, é como se fosse separado, e não entende que as coisas estão conectadas. E aí que faz a diferença. Então, o assunto que você
assistiu lá no filme, Nayara, o assunto que você pesquisou, vocês pegam isso aí, podem utilizar no seu texto. E aí vai ter um texto mais robusto, né? Mas qual é a diferença? Você saber em que ponto eu vou usar isso aqui, quando isso aqui encaixa no meu texto, né? Então, aí eu botei aqui, ó, invista na formação de agentes de segurança pública para atuar especialmente na área educacional de modo pedagógico e condizente com a especificidade do tema. Ou seja, não basta o cara ser policial e estudar. Ele precisa ter um perfil, porque ele vai lidar com crianças, ele vai lidar com adolescentes que estão em formação, tem uma outra mentalidade, uma cosmovisão diferente. Então, ele precisa ser preparado para aquilo. Então, o que acontece? Na conclusão, você vai ter sempre que propor soluções a partir daquilo que você levantou como problema, né? Então, para cada problema que você levantar, você traz uma solução. E a solução ela tem que ser smart, né? Ela tem que ser execuível, ela tem que ser algo que você olha assim, não, pode ser aplicado. Isso aqui não é uma invenção, não é uma coisa utópica. É algo que pode ser implementado. Beleza? Alguma dúvida aí com relação a isso aí? Esses textos que o senhor está fazendo aí, pô, o senhor está bugando a mente do. A minha mente porque aqui, ó, o senhor consegue ainda retomar, contextualizar, que aqui eu faria, né? Com um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Retomando o estudo, eu já começaria do portanto. Portanto, é necessário, como o senhor falou, eu já ia tentar trazer a solução, mas o senhor ainda conseguiu contextualizar no início e depois trazer a solução da problemática, entendeu? Mas é o que eu estou falando com você. Isso vem com o quê? Com a prática. Porque, por exemplo, todo mundo vai começar o quê? Portanto, assim, dessa maneira, aí mostra o quê? Necessário. Pronto. Aí o cara que está lendo vai dizer assim, não, esse aqui é mais do mesmo. Sim. Mas observe, é como se, eu vou dar o exemplo de novo da comida, ó. Você começa fazendo feijão com arroz, velho. Pronto. Eu já aprendi como é que faz. Só que agora eu vou botar o meu estilo aqui. Eu vou colocar isso aqui, ó, porque Saramago fala que essa é a habilidade daquele que sabe da língua, aquele que entende a linguagem, porque ele consegue o quê? Ele diz que infringir a língua quando é necessário, ou seja, quando você domina aquilo que você está fazendo. Eu vou dar outro exemplo para você entender. Ninguém vence o jogo se não souber a regra do jogo. Ninguém vai vencer um jogo de basquete se não souber a regra do jogo. Quem que joga? Você joga golfe? Eu não jogo golfe. Qual é a regra do golfe? Então eu nunca vou ganhar um jogo de golfe. Entendeu? Porque eu preciso dominar a regra, entender a regra, para eu poder fazer o quê? Não, eu vou usar aqui dessa forma ou dessa forma. É o que as pessoas falam assim, porque Picasso pegava aquelas pinturas lá, meio que não entendo nada, mas ali para ele fazer aquilo, ele não fez aleatório, não veio lá do nada, não. Ele tinha um conhecimento profundo das questões artísticas e fazia com que ele quebrasse determinadas regras conscientemente. Então, quando você começa a estudar, a fazer a redação, a escrever, refazer, não existe texto pronto. Você tem que o quê? Escreve, reescreve, escreve, reescreve. Chega um momento que você começa a dominar alguns elementos básicos que você vai fazer o quê? Pronto, agora eu vou mudar isso aqui porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então eu vou mudar aqui esse estilo. Aí a pessoa, rapaz, esse cara aí ele consegue. Aí é a questão do estilo, né? É esse estilo que vocês vão ter à medida que vocês foram praticando. Né? Vai ser o estilo de vocês, o repertório de vocês, é a vivência de vocês. Beleza? Então, alguma dúvida, Nayara? Se não tiver. Não, eu estou bem. Tá tranquilo mesmo? Não foi impactado igual José. José já está com os neurônios, já vem um trabalho tic-tac se batendo, aí é complicado, né? Mas é isso mesmo. Aí tem um autor, né? Um pedagogo que diz assim, ó, antes da gente construir, a gente precisa desconstruir. Então, isso que está acontecendo com vocês é o processo do conhecimento, né? Primeiro, abala as estruturas, tal, depois você começa, não, peraí, rapaz, agora as coisas estão
se encaixando. Ah, aquilo que o cara falou, aquele carequinha falou, rapaz, agora eu tô entendendo o que tá falando. Aí você vai, quando você começar, outra dica, ó, pronto, para finalizar a aula de hoje. Comece a ler outras redações e tente identificar nos outros textos isso que a gente está falando aqui. Você vai ver que sua mente vai abrir, vai abranger, beleza? Então, até a próxima aula. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? E qualquer... Vai anotando as dúvidas, na próxima aula a gente vai dar continuidade. E aí, para finalizar, eu vou deixar essa frase aí com vocês, ó. O senso de significado pode ser a diferença entre um grande artista e um medíocre, né? É uma tradução livre, né, do livro esse livro que eu estou lendo, é The Power of Moments, que significa o quê? Dependendo da forma que você enxerga a coisa, ou enxerga, por exemplo, vocês estão se preparando para o concurso, a forma como vocês estudam, o significado que é para vocês passarem, pode definir que tipo de oficial vocês vão ser, ou se vocês vão ser um profissional medíocre, ou vocês vão se destacar naquilo que vocês vão fazer. Então, pense sobre isso. O senso de significado pode ser a diferença entre um grande artista e um medíocre. Aí, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.